Olá a todas e todos, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula de Teoria da Norma e do Ordenamento Jurídico. Nessa videoaula, nós daremos início à Teoria da Norma em uma perspectiva dogmática. Como vocês sabem, na videoaula anterior, nós discutimos o aspecto mais sociológico da norma jurídica, e a partir dessa videoaula, nós trabalharemos da perspectiva dogmática, positivista da norma jurídica. Inclusive, essa é uma informação importante para começarmos a abordagem do conteúdo de hoje. Que informação é essa? A ideia de que a teoria da norma é uma teoria positivista do direito. E lembrando, basicamente, o que defende o positivismo? Primeiro, a ideia de que direito válido é o direito produzido por uma autoridade competente do Estado, 1. E 2, a partir dessa primeira perspectiva, existe uma compreensão reduzida do direito, que vai dizer que direito é norma jurídica. E aí, por isso, inclusive, que se valida a importância de uma teoria da norma. Afinal, é o elemento central, dentro de uma perspectiva positivista, é o elemento primordial do direito, a norma jurídica. Então, todo o direito, ele funciona, ele se estrutura, ele se organiza tendo como elemento básico, como ponto de partida, a norma jurídica. E aí a gente começa, então, a fazer uma teoria da norma jurídica a partir de uma ótica dogmática, a partir da ótica do positivismo jurídico. Uma nota metodológica, eu estou fazendo essa aula e as próximas a partir do livro do Terce Sampaio Ferraz Júnior. E nós vamos trabalhar a partir do capítulo 4, do tópico 4.2. Por que eu não trabalho o tópico 4.1, que é o primeiro? Eu não trabalho porque ele vai fazer uma recapitulação mais histórica, sociológica, coisa que nós já fizemos a partir do texto do Alisson Mascaro. Então, a gente já pula diretamente para o tópico 4.2, que chama-se Teoria dos Conteúdos Normativos ou Dogmática das Relações Jurídicas. É a partir desse tópico, repito, Teoria dos Conteúdos Normativos ou Dogmática das Relações Jurídicas, que a gente começa, então, a estudar a nossa teoria da norma. Um segundo ponto, tá? O nosso objeto dessa videoaula é entender a ideia da norma jurídica em uma perspectiva dogmática e estudar os tipos de norma jurídica. Eu poderia fazer a abordagem desses dois temas numa mesma videoaula, porém, a minha experiência me diz que além de ficar muito maçante, porque a videoaula fica muito extensa, perde um pouco o didatismo, em especial o tópico dos tipos da norma jurídica, que é um tópico bem classificatório, A gente vai dando as classificações e dando as referidas definições. Então, eu vou separar essa aula, que seria uma só, em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo para apresentar o conceito, os elementos da norma jurídica em uma perspectiva dogmática, e na segunda parte, ou na segunda videoaula, eu trabalharei os tipos de normas jurídicas propriamente ditos. Tá bom, gente? Então, a gente vai estruturar a aula dessa maneira. Para não perdermos muito tempo, então a gente passa para essa abordagem em relação ao conceito dogmático de norma jurídica. E aqui, só para todo mundo organizar, eu vou falar primeiramente do conceito, depois eu vou falar dos elementos da norma jurídica. Começando com o conceito. A norma jurídica, como vocês sabem, primeira ideia de norma, O que é norma? Expectativa de comportamento previamente estabelecida. Aí a gente vai para o termo jurídico. O que é jurídico? É quando essa norma, essa expectativa de comportamento, é imposto por uma autoridade do Estado competente. Então, que tem a competência para produzir essa norma jurídica. Basicamente, essa é a essência da definição de norma jurídica. O que eu gostaria aí de acrescentar a essa definição que eu acabei de passar para vocês? Que por mais que essa norma jurídica ela seja produzida por um legislador, por um grupo de legisladores, o que for que seja, essa norma jurídica é uma norma
que se despessoaliza ou se despsicologiza, usando o termo aí do Tércio Sampaio Ferraz Júnior. O que ele quer dizer com isso? Que a norma jurídica ela se despersonaliza, se despsicologiza. É que por mais que tenha sido um legislador responsável pela criação da norma jurídica, essa norma jurídica, uma vez criada, uma vez inserida no ordenamento jurídico, ela deixa de ser uma norma do legislador. Ela passa a ser uma norma jurídica com autonomia. Ela fica desvinculada do indivíduo ou do grupo que a criou. Ela se insere e se torna independente do legislador. É nesse sentido que eu falo de uma despersonalização ou de uma despsicologização. Isso em relação a quem criou essa norma jurídica. E acrescento mais, né? Essa despersonalização também está vinculado ao destinatário da norma. Então, como eu falarei daqui a pouco para vocês, quando eu mencionar os elementos, a gente vai perceber que essa generalidade da norma jurídica, ou seja, a norma jurídica ela não ser direcionada para ninguém, mas ela sempre trabalha com um coletivo, num geral, ela pode admitir gradações. Então, uma norma pode ser direcionada para a sociedade como um todo, para um segmento social específico, para um grupo ou até mesmo para o indivíduo. Porém, nessa gradação, você não tem uma pessoalização. Eu não crio uma norma para o Gil Ricardo, eu crio uma norma para todo o indivíduo, enquanto individualidade. Um exemplo disso: para concorrer a um cargo eletivo, seja vereador ou deputado estadual, o que for que seja, o indivíduo tem que ter no mínimo 18 anos. Percebam que é uma norma que cai sobre o indivíduo, mas recai a todo o indivíduo, levando-se em consideração enquanto uma individualidade. Eu não estou falando que é uma norma para o Gil Ricardo, para a Ana ou para a Maria, mas é para todo o indivíduo, levado em consideração enquanto uma individualidade. Espero que tenha ficado aí compreensível isso. Então, basicamente, essa é a definição de norma jurídica. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a questão da finalidade da norma jurídica. Ou seja, para que a norma jurídica existe? Isso pode ser um pouco óbvio para alguns, mas é importante pontuar. A norma jurídica, ela existe para servir como um parâmetro de resolução de conflitos por parte do Estado. Então, diante de um conflito social específico, diante de uma contenda, diante de algum litígio, né, de uma disputa, o Estado ele tem o papel de dar a solução para esse caso, né? Inclusive, nós temos um termo para isso: função jurisdicional. O que é a função jurisdicional? É esse papel que o Estado tem diante de um conflito social, ele ter que dar a resposta, solucionar esse conflito. Aí a questão é, solucionar o conflito a partir de quais parâmetros? A partir de quais alternativas? A partir de quais diretrizes? Quem dá essas diretrizes? Obviamente, a norma jurídica, tá? Aprofundando um pouco aqui a discussão. Essa é uma característica importante daquilo que nós chamamos de Estado de Direito, que é uma característica das sociedades liberais. Lembrando, né, aulas passadas que nós já tivemos, na modernidade nós temos o absolutismo, em que toda a sociedade ficava submetida aos interesses do rei. E aí, com as evoluções burguesas e a burguesia que agora ascende, né, a ponta da pirâmide, que não quer mais estar nesse lugar de submetida a nada nem ninguém, vai desenvolver uma nova configuração de Estado, uma nova configuração de direito, para evitar que a lógica de funcionamento do absolutismo volte a acontecer. E aí se desenvolveu a ideia de Estado de Direito, que é exatamente estar todo mundo abaixo do direito, inclusive o próprio Estado. Não existe nada nem ninguém, em tese, que esteja acima do direito, né? Então, todos devem se submeter ao direito, inclusive o Estado, né? Inclusive, quando vocês forem estudar lá no final do curso Direito Administrativo, que é um dos ramos do direito que vocês vão estudar, vocês vão aprender isso, né?
que o Estado ele só pode agir quando a lei autoriza, quando a lei determina que ele pode agir naquela situação, que é exatamente essa marca do Estado de Direito e que volta nessa finalidade da norma jurídica, de ser um parâmetro de como que o Estado vai interagir com a sociedade, como que o Estado vai resolver um conflito. O Kelsen, que eu já mencionei para vocês, que é um autor positivista, etc., o Kelsen ele fala em moldura, né? Então, o direito é uma moldura que o Estado vai ter como agir diante de uma situação fática. E é exatamente isso, né? É um parâmetro, uma diretriz ou uma moldura, utilizando a terminologia do Hans Kelsen. Bom, fechamos esse primeiro ponto, que é o primeiro ponto da definição e da finalidade da norma jurídica em uma perspectiva dogmática. E agora a gente passa para os elementos da norma jurídica, e aqui eu vou seguir o Terço Sampaio Ferraz Júnior. O Terço Sampaio vai dizer que existem 4 elementos que estão presentes aí em toda norma jurídica. Primeiro elemento, a ideia da bilateralidade. O que é isso? Significa dizer que quando a norma jurídica ela é sempre criada em direção a alguém. Ela sempre tem um destinatário. Não existe uma norma sem um destinatário, né? Esse destinatário ele pode ser de várias ordens, mas sempre tem um destinatário. E isso é a característica da bilateralidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, ou segundo elemento, que é a ideia do aspecto vinculante, que percebam, é uma correlação direta com a bilateralidade. O que é aspecto vinculante? Primeiro, a ideia de vinculação, né? A norma jurídica, quando ela é criada, ela vincula um comportamento. E o que é vincular um comportamento? É tentar padronizar, acho que esse é o melhor termo, né? Padronizar um comportamento a partir dos parâmetros colocados pela norma. Então, por exemplo, eu sou pedreiro e eu estou ali ajudando a construir um prédio. Aí, o que a norma jurídica trabalhista diz? Nessas situações, o trabalhador, na situação, por exemplo, do pedreiro, o trabalhador ele tem que usar EPI. O que é EPI? Equipamento de proteção individual. Então, se você vai construir uma obra, você tem que colocar um capacete, você tem que ter determinadas medidas de segurança, usar um uniforme específico, usar uma bota específica e por aí vai. Olha aí a norma entrando para vincular, no sentido de padronizar como se trabalha em obra, como se trabalha construindo prédio. Então, você não pode trabalhar de qualquer maneira. Você tem que trabalhar da maneira que a norma determina. É exatamente esse caráter vinculante que eu estou chamando aqui. E aqui, nessa questão do aspecto vinculante, segundo elemento, eu quero marcar a amplitude dessa vinculação. Então, essa amplitude ela pode dar no campo individual, ela pode dar no campo de grupo, ela pode dar no campo de um segmento social específico, ou ela pode dar na vinculação da coletividade ou da sociedade como um todo. Dando alguns exemplos. Primeiro, da coletividade como um todo, quando a gente pega uma norma penal do homicídio. Matar alguém, pena de tanto a tanto. Esse dispositivo, ele atinge a sociedade como um todo. Ninguém pode matar uma pessoa, salvo nas situações específicas que a lei autoriza. Mas, num geral, ninguém pode matar uma outra pessoa. Então, olha como é que atinge a sociedade como um todo. Um exemplo de vinculação de um segmento. Quando a gente pensa, por exemplo, o direito empresarial. Então, vocês vão estudar mais para frente no curso um ramo do direito que, de novo, chama-se direito empresarial. São normas jurídicas que atingem, que têm esse grau de abstratividade, generalidade, mas que não atinge a sociedade como um todo. Atinge, sim, um grupo específico, um segmento específico, desculpa. Que segmento é esse? De quem está desenvolvendo uma atividade empresária. Então, se você não está desenvolvendo uma atividade empresarial, logo esse ramo do direito não incide sobre você. Então, é para um segmento específico. Em relação ao grupo, quando eu falo, por exemplo, de uma convenção coletiva. O que é a convenção coletiva? É quando uma categoria de trabalhadores negocia condições de emprego com uma categoria de empregadores. Então, por exemplo, na educação, os professores da rede privada
e aí são várias instituições de ensino, seja de ensino fundamental, médio e superior, se unem para negociar com o sindicato dos empregadores, com o sindicato que representa as instituições de ensino superior, seja ela de ensino básico, médio, superior. Então, você tem uma negociação que vai atingir esses dois grupos, quem assinou essa convenção coletiva, tá? Então, é uma norma jurídica que atinge um grupo. Esse exemplo específico, muitos de vocês podem perguntar, mas professor, não é uma autoridade do Estado que criou a norma? São aí os trabalhadores e os empregadores, né? Os donos das instituições de ensino. Nesse caso, eu estou enquadrando aqui como norma jurídica, por quê? Porque esse acordo ele só é possível porque existe uma lei anterior criada por uma autoridade competente do Estado que autoriza esse tipo de negociação. E, principalmente, que atribui a esse tipo de negociação o peso de lei, como se lei fosse, como se norma jurídica fosse, tá? Então, por mais que sejam aí entre particulares, entre não agentes do Estado, é considerado como norma jurídica porque esse acordo, esse tipo, é autorizado previamente por uma autoridade do Estado e essa autoridade dá força de norma jurídica para a decisão ou para o acordo que essas partes envolvidas pactuaram, tá bom? Então, esse é o segundo aspecto da hipótese normativa. Em relação ainda à hipótese normativa, tem uma definição que é importante, né? Que está ligada à ideia de ato jurídico e fato jurídico. O que é isso? Aqui eu só quero classificar a qualidade, digamos assim, da hipótese normativa. O que é isso? Quando a situação concreta, né, que gera a regulamentação jurídica, que gera a norma jurídica e que transforma-se em uma hipótese normativa, acaba-se então virando ou um ato ou um fato jurídico. Gente, desculpa, eu me confundi aqui. Na verdade, eu estava explicando o aspecto vinculante, agora eu vou passar para a hipótese normativa, desculpa. Voltando aqui à minha fala. Então, a gente tem a figura da hipótese normativa, que é o terceiro elemento. O que é hipótese normativa? A hipótese normativa, gente, seria aquela situação da realidade fática, e essa situação da realidade fática, devida à sua relevância, gera uma demanda por parte do Estado de regulamentar essa situação fática, né? Então, por exemplo, você tem uma situação que tem um impacto financeiro X. E essa situação, sem uma regulamentação por parte do Estado, faz, então, com que isso gere uma série de conflitos em cascata, né? Então, para evitar que esses conflitos em cascata aconteçam, o que o Estado faz? Ele vai lá e regulamenta, cria uma norma jurídica sobre uma situação de fato. E essa norma jurídica sobre a situação de fato é o que a gente chama de hipótese normativa. Ok, gente? Então, vocês podem se perguntar, mas professor, qual que é o parâmetro para que uma situação fática se reverbere, se transforme em uma hipótese normativa ou que haja uma regulamentação sobre uma situação de fato? E aí vem a partir de uma ideia de relevância. Qual é a situação que é relevante ao ponto de se tornar uma norma jurídica ou de gerar uma hipótese normativa? Pensando a partir de uma ótica que vai além do positivismo, o que a gente percebe? A gente percebe que a nossa sociedade atual é uma sociedade capitalista liberal. E por ser uma sociedade capitalista liberal, quais são as relações sociais que têm impacto significativo para o direito e que geram e que têm um potencial de conflito muito grande? São exatamente as relações que têm um impacto econômico. Então, as relações que têm algum impacto, que têm alguma característica econômica, elas precisam ser regulamentadas porque elas têm um potencial de conflito muito grande. E como eu estava explicando há pouco para vocês acerca da função jurisdicional, a gente tem, então, o Estado tendo que resolver esses conflitos. Então, ele regulamenta para criar o parâmetro, para padronizar
e, consequentemente, diminuir a incidência de conflito. Quando o conflito acontece, você já tem uma resposta mais rápida, um retorno mais rápido para solucionar esse conflito, né? E respeitando aí, por exemplo, um tratamento paritário entre todos os indivíduos da sociedade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, família. Família é uma questão da órbita privada. Mas por que o Estado tem que regulamentar a dimensão da família? O casamento, a filiação, ou seja, como é que se dá filhos, a adoção, etc. Por que tem que regulamentar isso? Pensando na ótica do capitalismo liberal, é porque isso tem impacto econômico. Então, quando as pessoas se unem, se casam, o que acontece com o patrimônio delas? Né? Como que eu organizo esses patrimônios? Eles se fundem? Eles continuam separados? E o patrimônio que os dois construíram juntos? Como é que funciona? Né? Eles vão ser dos dois? Eles vão ser de um só? Eles vão ser de quem tem o nome? Então, a gente precisa, em virtude dos impactos econômicos da família, regulamentar, criar uma norma jurídica acerca dessa dinâmica da realidade fática específica, né? E aí padronizar a maneira como esses âmbitos sociais eles funcionam e se estruturam na sociedade. Em relação ainda a essa hipótese normativa, que está presente em todos os ramos do direito, obviamente, a gente pode agrupar ou classificar a partir da qualidade dessa hipótese normativa em dois grandes grupos. Na situação de um ato jurídico ou na situação de fato jurídico. Então, essa hipótese normativa, repito, que é uma derivação de uma situação fática que tem relevância social, relevância jurídica, em regra, porque tem algum caráter econômico, algum desdobramento econômico, alguma consequência econômica, ela pode ser enquadrada em dois grandes grupos, na situação do ato jurídico e na situação do fato jurídico. Qual que é a diferença dos dois? O ato são situações em que a hipótese normativa ela vai regulamentar uma situação ou um processo ou como eu posso dizer, uma situação fática em que o indivíduo ele tem uma postura ativa. Eu dei o exemplo do matar alguém, do penal, né? Então, nesse caso do homicídio, a pessoa teve uma conduta ativa. Percebam, isso é uma situação de ato jurídico. A situação de pagar o imposto é uma situação de um ato jurídico. Agora, numa situação, por exemplo, de uma tragédia natural, então a gente está, ou numa situação de pandemia, como nós estamos agora, então isso tem impacto econômico. Então, nesse caso, por exemplo, da pandemia, eu sou empresário, o empresário teve que fechar as portas, não conseguiu pagar os trabalhadores. Não é que eu paguei porque eu não quis, mas eu não paguei porque eu não tinha dinheiro em virtude da pandemia, que eu precisei de isolamento, em virtude da quarentena, fechar meu estabelecimento, etc. Então, percebo que a pandemia aí é que imobilizou a minha conduta, que fez com que eu não cumprisse com as minhas obrigações civis, trabalhistas, etc. Então, nesse caso, se eu estou regulamentando uma norma jurídica que está numa situação em que o indivíduo não teve uma postura ativa para a incidência da hipótese normativa, aí nós estamos em uma situação de fato jurídico. Que são essas situações, né, geralmente de uma força, né, uma situação extraordinária, algo que não era planejado, uma tragédia da natureza, uma questão de doença, de pandemia, ou alguma situação desse tipo, que a gente então tem o sujeito como uma postura passiva, né? Ele não foi o responsável pela conduta, por uma determinada ação, então nós enquadramos numa situação de fato jurídico, tá? Geralmente, ato jurídico, situação de comportamento, de postura ativa, e no caso da situação passiva, quando eu recebo uma conduta, quando eu sou, quando implica-se sobre mim uma conduta, eu estou, então, diante de uma situação de fato jurídico. Tá bom, gente? Então, primeiro elemento, bilateralidade. Segundo elemento, aspecto vinculante. Terceiro elemento, hipótese normativa, que pode aí ser classificado em dois grandes grupos, ou ato jurídico ou fato jurídico. E agora eu passo para o último elemento, ou, né, da norma jurídica, que seria a consequência. Então, o que é isso? É que quando se estipula uma hipótese normativa,
sempre a ideia é que gere-se efeitos no real. Os exemplos que eu venho dando aí nessa videoaula marcam isso. Quando eu falei do trabalhador, quando eu falei da questão do homicídio, então você mata alguém, você tem uma pena. No caso do trabalhador, ele tem que ter um equipamento de proteção individual. Então, o regulamento uma situação, isso sempre vai gerar uma consequência, né? E a consequência, ela é importante até mesmo para dar força e dar relevância para essa norma jurídica. O que eu friso aqui é que nem toda consequência, como nós podemos ser levados a pensar, vai gerar uma sanção, tá? Então, eu disse o caso do homicídio, que de fato vai gerar uma sanção penal. No caso ali do equipamento de proteção individual, então, de acordo com o direito do trabalho, se o empregador não cobra do trabalhador que ele use o EPI, ele sofre sanções. Aí, de fato, é situação de sanção. Mas tem situações, por exemplo, tipo no campo tributário, se você pagar o imposto no prazo certo, você pode ter um desconto tal. Então, percebam que a consequência aí não é necessariamente uma sanção, é uma premiação, né? Ou a gente vai ter, por exemplo, situações em que um cumprimento da norma, ela vai gerar um efeito procedimental, um efeito processual, que não é necessariamente uma sanção. Então, por exemplo, se não cumpriu o contrato se não fez o contrato dentro de determinados parâmetros, vai gerar uma nulidade desse contrato, né? Percebam que aí não é uma sanção que recai sobre o indivíduo, é uma nulidade ou é uma desconstrução de uma conduta jurídica, né? Então, o que está sendo desfeito é o ato jurídico, mas não é uma sanção que recai sobre um indivíduo, tá? Então, percebam que a consequência, isso é importante ser frisado, não é necessariamente sanção. A sanção é um tipo possível de consequência da norma jurídica. Bom, gente, então era isso que eu queria falar para vocês. Primeira definição, finalidade, depois os elementos, que eu repito, bilateralidade, aspecto vinculante, hipótese normativa e consequência jurídica, tá? Espero que tenha ficado compreensível essa primeira parte da aula, e agora eu peço que vocês assistam a próxima videoaula para que a gente dê continuidade a esse assunto quando nós trabalharemos os tipos de normas jurídicas. Obrigado pela atenção e até lá!